O Natal chegou mais cedo. Foi assim que Jean-Claude Juncker, o novo presidente da Comissão Europeia, apresentou esta quarta-feira no Parlamento Europeu o plano para promover o crescimento e emprego numa Europa estagnada. Um fundo para alavancar 315 mil milhões de euros de investimento e, pelo caminho, criar mais de 1 milhão de novos postos de trabalho. Para Jean-Claude Juncker, o Natal chegou mais cedo. Foi assim que apresentou aos eurodeputados no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o novo Fundo Europeu de Investimento Estratégico, um plano do político luxemburguês para ajudar a Europa a ultrapassar a crise. Frischen Wind in Europa zu sorgen, Zugluft in festgefahrene Strukturen, Verhaltensweisen einzubringen. Es geht mir darum, Vertrauen wiederherzustellen. Und es geht mir darum, dass man sehr wohl sieht, dass 3 Dinge zusammengehören. Haushaltskonsolidierung bleibt notwendig, Strukturreformen werden durchgeführt werden müssen, aber es braucht ein drittes Bein, eine dritte Lunge, und das sind Investitionen. Este fundo estará dotado de 21 mil milhões de euros, que a Comissão Europeia espera multiplicar por 15 e assim conseguir mobilizar 315 mil milhões para a economia europeia até 2017. O novo Fundo Europeu será financiado por garantias da União Europeia em 16 mil milhões e 5 mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento. O plano vai financiar projetos em áreas como infraestruturas de transportes, banda larga, energia, inovação e educação, todos projetos de maior risco. Juncker espera que o fundo fique operacional em junho do próximo ano. O responsável do Executivo Europeu disse ainda que os Estados que queiram contribuir não vão precisar de contabilizar o investimento para o déficit. No Comissão Executiva de hoje debatemos o Plano Juncker para atrair investimento para a Europa. O fundo tem condições para ser bem-sucedido. De que forma é que Portugal pode tirar partido deste plano para promover o crescimento económico sem comprometer as contas públicas? Para este debate contamos com a participação de Jorge Farinha, da Porto Business School, Samuel Rocha Lopes, da Nova SPE e de Diogo Ribeiro Santos, da AES. Sejam muito bem-vindos. Diogo Ribeiro Santos, este plano tem pernas para andar? Eu não percebo de que parte do plano estamos a falar. Do anunciado acréscimo de 315 mil milhões de euros que o Sr. Juncker se referia na sua alocução inicial no Parlamento Europeu, ou se este fundo estratégico mais magro de 21 mil milhões de euros que ele anuncia como presente de Natal. No fundo, esse fundo é para alavancar investimentos que podem ir até 315 mil milhões, mobilizando o setor privado. Bem, eu não sei até que ponto é que esses 21 mil milhões podem ser uma pedra no charco do charco estagnado que é a atividade económica na Europa neste momento. Eu sei que esses 315 mil milhões não são aquilo que podemos chamar de dinheiro fresco. Não vai haver uma adição de 315 mil milhões de investimento, até porque teriam de ser financiados com dívida, e isso o Sr. Juncker já disse que não quer. Não quer um crescimento europeu alavancado em dívida. O Sr. Katainen, o vice-presidente da Comissão responsável pelos empregos e pelo crescimento, já disse que as 4 fontes desse novo investimento vão ser a utilização dos atuais fundos públicos mais eficazmente, vão ser uma maior intervenção do Banco Europeu de Investimento e dos bancos de investimento nacionais, portanto, dos bancos de fomento nacionais, vão ser uma melhor alocação de fundos dos orçamentos nacionais dos Estados-membros, do consumo e do subsídio para os investimentos, sobretudo através de capital de risco e de garantias, e vão finalmente ser, e a quarta ferramenta vai ser a criação de um ambiente regulatório mais amigo do investimento. Parece-me que os 315 mil milhões do Sr. Juncker não têm um conteúdo muito sólido. Ou seja, se estas medidas forem adotadas, parece-me que se estará a ir no bom caminho, mas não só não existirão 315 mil milhões de euros para financiar novos projetos, como sobretudo, e tal como dizia o Presidente do Banco Europeu de Investimento, não existem 315 mil milhões de euros de projetos viáveis que possam ser financiados. Portanto, o problema
é o mesmo problema que existe com o quantitative easing do Banco Central Europeu. Não é falta de financiamento, não é falta de liquidez o nosso problema, é falta de projetos. Jorge Farinha, concorda? Estes 315 mil milhões de euros serão difíceis de atingir? Eu penso que sim, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque há uma condição importante aqui para que isto possa ser uma prenda de Natal efetiva e não apenas uma esperança de uma prenda, que haja o envolvimento do setor privado e dos próprios entidades nacionais, governos nacionais, em terem os fundos para poderem secundar, digamos, o apoio financeiro que vai ser prestado aqui por estes organismos. E convém já agora chamar a atenção que quando se fala em 21 mil milhões, na verdade não são 21 milhões, porque nós temos que são 5 mil milhões que vêm do Banco Europeu de Investimento e depois os outros 16 que vêm do orçamento da União Europeia, só metade é que é dinheiro, o resto são garantias. E, portanto, verdadeiramente estamos a falar de cerca de 13 mil milhões que se pretende transformar, então sim, em 300 mil milhões e, eventualmente... Esta arquitetura do fundo, tal como está a ser pensado, revela aqui algumas fragilidades. No fundo, o objetivo é fomentar o investimento, tendo por base garantias. Sim, eu acho que há aqui duas fragilidades. Uma delas é o próprio sistema que está a ser montado, um sistema muito assente em alavancagem, e o outro problema é do lado oposto, que é saber, de facto, se há os projetos necessários. Portanto, dentro da parte inicial, em termos de financiamento, há esta dificuldade de garantir que se consiga manter o AAA rating que neste momento o Banco Europeu de Investimentos tem para poder obter os fundos que pretende, são cerca de 60 mil milhões que irá buscar aos mercados internacionais, e depois que haja a possibilidade de, com base nesse dinheiro, poder trazer outros fundos vindos de investidores privados, vindos de governos. O próprio fundo quer captar investidores. Exatamente. Aliás, vai ser iniciado um roadshow por parte do vice-presidente, um pouco por todo o mundo, no sentido de atrair capitais. Exatamente. Esse esforço será, obviamente, importante. Agora, nós estamos, no entanto, a falar, sobretudo, de investimentos, mais uma vez, infraestruturais, que vão ser identificados, provavelmente, por, vamos lá dizer, burocratas ligados aos vários governos e secundados por burocratas que estão na União Europeia. Se isso é a melhor maneira de identificar os melhores investimentos, nós temos um passado em Portugal bastante rico em experiências do género, em que se procurou fomentar parcerias público-privadas, procurou-se fazer grandes projetos infraestruturais e os resultados foram, no mínimo, magros, para não dizer, às vezes, contraproducentes. E, portanto, conseguir pensar que o investimento vai, de facto, ter um grande aumento e vai dinamizar a economia com base em pressupostos que são frágeis na área financeira, são frágeis também do lado da detecção de oportunidades, é, de facto, uma preocupação. Mas, se houver, de facto, da iniciativa privada, projetos que possam ser verdadeiramente interessantes e onde a intervenção desses organismos da União Europeia possam vir a reduzir de alguma maneira o risco e poder potenciar uma maior confiança de financiamento, aí talvez isso possa acontecer, mas eu não sou provavelmente muito otimista que a gente tenha essas condições, porque o mais provável, eu diria, é que projetos que neste momento já têm dificuldades de financiamento e que são vistos como um grande risco, vai haver seguramente uma tentação de passar esse risco para organismos da União Europeia. Samuel Rocha Lopes, acha que esse risco de facto existe? No fundo, aproveitar as garantias públicas para fazer investimentos que já estão previstos e já estão em andamento? Sim, esses riscos existem. A própria estrutura, conforme está montada, implica o tal alavancamento destes valores que estamos a falar, implica já de si um risco que é perceptível e que vai ser difícil de convencer, provavelmente, os investidores privados a entrarem. Inclusivamente, este tipo de ideias já foram tentados anteriormente. Agora é uma nova forma de se tentar fazer... Na Europa, sim, através que o próprio BEI já tentou fazer isto de outras formas e tem algum tipo de iniciativas muito idênticas com a utilização de investimento privado. O que é certo é que existem muitas outras dinâmicas na Europa que estão a provocar com que não exista confiança necessária para estes investidores entrarem neste tipo de programas. Mas o que é que este fundo tem de diferente relativamente a outras propostas e que já foram feitas anteriormente? A lógica aqui parece ser o que é dito. Há aqui um bocadinho para já, não há totalmente um controle absoluto do BEI neste tipo de situações. E o que acontecia anteriormente neste tipo de projetos era com o BEI a tentar manter o seu AAA rating nos projetos que fazia. Muitas das vezes estes projetos mais arriscados
não conseguiam entrar nesta lógica de financiamento, acabavam por nunca chegar a ser aprovados e não eram aceitáveis. Este AAA do BEI, que sempre tentou e que tenta continuar a ter, fez muitas vezes com que os projetos de países mais ricos, países que de facto também não têm problemas no fundo de investimento, acabam por absorver muito mais esse tipo de fundos do que propriamente países periféricos como Portugal. Aqui parece haver uma pequena alteração, que é a Comissão Europeia também participar neste tipo de comitê que eles vão organizar, parece um comitê, mas o risco que aparece é que tipo de comitê, como é que vai ser organizado, como é que vão decidir este tipo de investimentos. Portanto, não haverá para mais risco, portanto, já esta influência do AAA do BEI poderá aqui não causar tantos problemas, mas terá sempre o tipo de situações um bocadinho difíceis de perceber, no tipo de como é que vai ser feito o investimento, a decisão, que são sempre complicadas se estivermos a falar de exatamente situações mais burocráticas. E parece-lhe que execuível que o fundo consiga atrair mais capital para a Europa? É possível. É possível. Eu penso que o Presidente Juncker terá as suas razões para poder ter aparecido com este plano. Ele chama-lhe o My Agenda. Ele personaliza muito este tipo de agenda para os próximos 3 anos. E eu acredito que existe também aqui uma mensagem de expectativas e, ao mesmo tempo, uma coordenação também com o Banco Central Europeu. Vejamos, o Banco Central Europeu tem falado nos últimos meses que pode continuar a manter a política monetária, mas que é preciso também reformas, que é preciso investimento por parte dos países, que os países também têm que fazer o mesmo na Europa. E, de certa forma, há aqui um tipo de coordenação indireta, que é o Banco Central Europeu poder vir, por exemplo, a adquirir ou a aceitar as bonds que vêm do BEI, por exemplo, e isto vai facilitar muito toda esta dinâmica. Há muita liquidez no mercado, não se pode dizer que não há liquidez. Portanto, é uma forma de canalizar toda esta liquidez que o Banco Central Europeu tem ajudado a criar através deste tipo de investimentos. Portanto, pode ser possível. Diogo Ribeiro Santos, o plano promete ter um impacto até 410 mil milhões de euros no PIB europeu e criar milhões de empregos. Isto é demasiado ambicioso? Se calhar não é suficientemente ambicioso. Nós, neste momento, temos um gap entre o nível de investimento que existia antes da crise e o nível de investimento existente de 800 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar apenas da diferença. Parece-me que tanto o Jorge como o Samuel referiram um aspecto que é mais importante e que é o que verdadeiramente dificulta o investimento, que é um problema de confiança. É um problema de confiança, é um problema de estabilidade, é um problema de custos de contexto. E é isso, mais do que a liquidez, que de facto existe e que tem sido criada e que permitiu debelar a recessão, é a falta de confiança que leva ao que impede o aparecimento de bons projetos. Parece-me, de facto, que a seleção de bons projetos por comitês públicos, seja com a participação ou não da União Europeia, terá pouco resultado. Eu penso que seria muito mais eficaz, ao invés de estarmos a criar ou a procurar juntar mais financiamento, dada a liquidez que já existe no mercado, esperar que os agentes económicos tenham a confiança para continuar a... Mas o anúncio deste plano e o próprio discurso do Presidente da Comissão Europeia vai no sentido de aumentar essa confiança? Vai nesse sentido, mas eu penso que no discurso e nas 10 prioridades, nas 10 guidelines que o Sr. Juncker apresentou, há coisas mais importantes para fomentar o crescimento do que este plano. Ele fala na criação de um mercado digital único e só esse levaria à criação de postos de trabalho e teria um impacto no PIB de cerca de 250 mil milhões de euros. Parece-me que esse será mais promissor. Ele fala em aprofundar o mercado único. Ele fala em investir e insistir mais e reforçar as 4 liberdades fundamentais, a liberdade de circulação de pessoas, de bens, de capitais e de serviços. Parece-me que essas reformas, que serão mais baratas e que serão mais fáceis de financiar, terão um impacto muito maior na economia e no PIB europeus do que qualquer plano de investimento de 21.315 mil milhões de euros. Jorge Farinha, quanto às prioridades deste plano, infraestruturas de banda larga, redes energéticas, transportes, educação, energias renováveis. Ora bem, São eu as acho que algumas certas? essas prioridades, algumas delas são importantes. Já foi referido aqui a economia digital, seguramente, porque nós temos aí
um potencial ainda grande, mas muitas vezes com grandes dificuldades de desenvolvimento, que é o facto de que, por exemplo, em Portugal hoje em dia é muito difícil recrutar pessoas de grande calibre que sejam especialistas em áreas tecnológicas relevantes para a economia digital. Portanto, é preciso muitas vezes ir buscá-las noutros sítios e vice-versa. Portanto, há aí algumas restrições que têm de ser levantadas. Em termos de rede de transportes, possivelmente também, não é? Mas, de qualquer modo, eu acho que, para mim, aquilo que seria verdadeiramente mais importante apostar tem muito a ver com a investigação. Tem a ver com a inovação, tem a ver com a possibilidade de nós termos a Europa como um novo player à escala mundial e mais forte em termos de coisas que possam competir, como, por exemplo, com o poderio tecnológico que os Estados Unidos têm. E acho que aí pode ser feito muito. Não acredito tanto na questão dos transportes, a não ser em coisas que tenham a ver com alguns ramais para transporte rodoviário de mercadorias, mas relativamente pouco. E depois há aqui o risco de que, se nós queremos ao mesmo tempo, conforme já foi dito, manter os níveis de risco do Banco Europeu de Investimentos em níveis bastante baixos, vai acontecer provavelmente aquilo que já aconteceu no passado, que é nós temos infraestruturas a haver investimentos em países como a Alemanha, como a França ou outros, e não propriamente na periferia, que é onde provavelmente há mais falta de investimento. Porque a quebra de investimento que aqui se falou, que é bastante grande, cerca de 800 mil milhões, conforme disse o Diogo, foi fundamentalmente nos países da periferia. E, portanto, seria aí que seria mais natural. Uma quebra de 36% entre 2008 e 2013. Exatamente. E mesmo bastante em tempo superior à média da zona euro, que foi de 15%. E mesmo se diga com a Irlanda, mesmo se diga com a Grécia, a própria Espanha. E nós, neste momento, continuamos a Europa como um todo, estamos a níveis de investimento que são pelo menos 20% abaixo dos níveis pré-crise. E, portanto, há que retomar seguramente aí. E, portanto, nesse ponto de vista, em termos macroeconómicos, eu creio que a aposta em investimento será certa. Agora, se é este tipo de prioridades e não outras, eu acho que é sempre um grande risco serem as autoridades nacionais a decidirem isso, quando, por exemplo, nos Estados Unidos, são as entidades privadas que são as grandes responsáveis pelos investimentos. Portanto, não é propriamente o Estado, porque se entende que o Estado não tem, digamos, a clarividência e a capacidade de apostar nas áreas que têm verdadeiramente futuro. E nós temos aqui, infelizmente, muitos casos de apostas feitas pelos Estados, pelos governos, que têm-se revelado completamente desastrosas. Não é? Samuel Rocha Lopes, há aqui, de facto, o risco de os países da periferia serem preteridos em relação aos países do centro da Europa? Como eu disse, o que tem acontecido nos anteriores planos, pareceu que isso aconteceu. Ou seja, quando o Banco Europeu de Investimento queria manter uma determinada qualidade nos investimentos, muitas vezes os países que começaram a ter problemas com o seu próprio rating, não é? E com isso provoca um encadeamento na qualidade também dos ratings e dos projetos. Mas face à situação de crise financeira de países como Portugal, Grécia, etc., seria de esperar que estas economias fossem privilegiadas na distribuição deste investimento? Parece ser mais ou menos essa a ideia, porque ao falarem de crescimento e de emprego, onde existirão maiores problemas de emprego é exatamente nos países periféricos. Temos o caso da Espanha, bem evidente, o caso da Grécia, Portugal também. Portanto, falando de emprego, temos que falar mais de Para países. isso seria uma forma de estimular o investimento nestas economias sem comprometer as finanças públicas? Parece ser uma possibilidade. Agora, a questão é como é que vamos fazer para os investimentos privados acreditarem que estes países periféricos com mais dificuldades poderão originar retorno neste tipo de investimentos. Essa é que é a grande dificuldade de convencer estes investidores privados a fazê-lo. Não é? Acha que em Portugal não haverá tantos projetos assim do setor privado? O Governo terá apresentado projetos na ordem dos 5 mil milhões de euros. Exatamente. Nós sabemos que existem planos, existem algumas ideias, e algumas delas bastante interessantes relativamente a infraestruturas ferroviárias, não tanto já rodoviárias, como já aqui foi discutido também muitas vezes, mas existem planos e existem muitas boas alternativas para haver esse tipo de investimentos. Se as coisas forem bem orientadas, bem esclarecidas, o que nós, lá está, temos sempre essas dúvidas relativamente quando estamos aqui a lidar com o tipo de fatores. Por exemplo, nós se quisermos investir e quisermos propiciar o crescimento e que este crescimento seja sustentável, às vezes é difícil conciliar isto com um emprego de curto prazo ou medidas eleitoralistas em que nós queremos baixar o desemprego rapidamente. Poderá não ser propriamente compatível apostarmos em investigação.
e ao mesmo tempo em baixar o emprego, porque a investigação demora tempo, é preciso tempo mas depois fica tudo muito mais, com uma base muito mais sólida e de facto vai propiciar um crescimento muito mais forte. Mas os resultados não serão tão imediatos? Poderão não ser se nós quisermos ir pelo crescimento sustentável. E aí é que a parte política poderá não ajudar se for decidido de uma forma muito burocrática, muito mais interessada em baixar rapidamente o desemprego, que também é importante, mas podemos ter empregos temporários de obras públicas que passado quando chegar acabam, a hora de escolher os projetos, se a decisão for política, há aí também alguns riscos. Exatamente. Temos muitas decisões que têm sido feitas, são para obras de curto prazo, ou que demoram um ano, e essas pessoas, o que acontece ao emprego? Volta a desaparecer, não é? Porque não é um emprego sustentável, não é criador, não continua a criar, não é para empresas que exportam, não é para... Isso provoca esse tipo de situações, não é? O Governo tem havido algumas críticas no sentido de que o Governo português não tem tido uma intervenção muito ativa na concepção deste plano. Portugal deveria ser mais interveniente neste processo. De facto, a experiência que eu tenho a nível internacional, porque eu trabalho em Londres e muitas vezes até lido com este tipo de situações, com Portugal a ser representado e neste tipo de organismos internacionais, verifica-se que Portugal poderia ser um bocadinho mais interventivo, mais forte no tipo de situações. Eu faço muitas vezes comparações, por exemplo, com a Irlanda, por acaso participei em muitas situações com as dificuldades que esse país passou e vi muitas vezes a Irlanda muito mais ativa nos organismos europeus e a defender os seus próprios interesses e a defendê-los com rigor e com medidas defensáveis do ponto de vista de quem estava a apresentar e de facto Portugal precisaria de facto se calhar mais estratégia, mais organização interna e depois quando fosse este tipo de decisões muito mais bem preparado, muito mais bem, com ideias muito mais claras e objetivas do que é que pretendia. E isto voltamos também muitas vezes àquela questão que nós aqui às vezes falamos, que é haver uma coordenação inclusivamente entre em Portugal, relativamente não só aos partidos que estão no poder, mas também quem está na oposição, tem algum tipo de medidas estratégicas que quando vão discutir, seja para pensar em vários anos. Nós estamos a pensar em investimentos estratégicos para o futuro, para vários 3, 4 anos. Não pode ser só um partido que esteja no poder, que sem diálogo com a oposição, por exemplo, que não apresente este tipo de medidas. Porque senão, cada vez que lá vamos, parece que estamos a apresentar coisas diferentes. Não é? Fazemos agora um pequeno intervalo neste Comissão Executiva. Voltamos já a seguir. Até já. Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre o Plano Juncker para promover o investimento na Europa. Diogo Ribeiro Santos, os socialistas europeus propõem que as contribuições dos Estados para esse fundo não contem para o déficit e para a dívida. Concorda? Bem, eu não sei. Acabarão por ter impacto, quer dizer, não é uma coisa que se possa... Se houver investimento público, ele terá de ser financiado por alguma forma e vai ter de ser financiado ou por aumentos de impostos ou por dívida. Não é possível fazê-lo de outra forma. Eu não sei em que mecanismo é que os socialistas europeus estarão a pensar, mas penso que isso vai chocar um pouco com aquilo que o Sr. Juncker disse na sua intervenção inicial, de fazer com que o plano o seu plano de crescimento, aquilo que ele chama a sua ambiciosa agenda para os empregos e o crescimento, respeite estritamente o Pacto de Estabilidade. Eu penso que se vive aqui ainda um bocadinho o ambiente que é um pouco característico da Europa, tal como é característico de muitos Estados-membros, de não sabermos fazer escolhas e não conseguimos fazer escolhas e de achar que o investimento público pode surgir sem ser financiado. Quer dizer, confesso que não consigo perceber exatamente como é que seria essa forma de contribuição. É difícil compatibilizar estas duas coisas, o investimento e a consolidação das finanças públicas. Investimento público sem financiamento público parece-me um pouco difícil. Investimento público que consiga, um bocadinho na lógica, se me é permitido sobressimplificar, da sopa da pedra, que cria confiança, que atrai o investimento privado, não se consegue sem financiamento público. Quer dizer, algum investimento público terá de haver e algum dinheiro público terá de aparecer para não correr o risco, como se dizia aqui no intervalo. Não conseguimos convencer os empresários, os investidores privados, porque se a União Europeia, se os Estados-membros não colocarem algum dinheiro,
é muito pouco provável que consigam arrastar investidores privados para que ponham também. Se é um problema de confiança, avançar com dinheiro é um primeiro sinal para se estabelecer confiança. E avançar com dinheiro é um problema numa Europa que está ainda em clima de austeridade, numa Europa que está a tentar equilibrar as contas públicas, e não são apenas os países periféricos que estão a tentar equilibrar as contas públicas. A França e a Itália têm problemas também. Parece-me difícil perceber como é que pode haver um grande surto de investimento público sustentável. Parece-me que o investimento privado... Os países mais sólidos, como por exemplo a Alemanha, poderiam contribuir mais? Poderiam contribuir mais, mas se estamos a falar de um buraco ainda assim estamos a falar de um buraco, um gap de 800 mil milhões de euros, não me parece que a Alemanha sozinha possa fazer isso. Parece-me que a assinatura de um acordo de comércio com os Estados Unidos, que também é defendido pelo Sr. Juncker, apesar de com tantas cautelas que o torna praticamente pouco interessante para os Estados Unidos, pode ser uma fonte muito mais interessante de investimento para a Europa. Portanto, para o Diogo Ribeiro Santos, este plano, de facto, é completamente secundário dentro de todas as outras possibilidades que existem. É secundário. Eu confesso que não sou um crente do investimento público e não sou, de certeza, um crente no multiplicador do investimento e da despesa pública. Quer dizer, eu penso que o crescimento vem de bons projetos, de projetos que sejam rentáveis, de projetos que sejam sustentáveis. Aquilo que as instituições públicas mais podem fazer é criar um clima que seja favorável ao investimento. Um clima onde as disputas possam ser resolvidas em tempo útil, um clima que afaste as barreiras ao investimento, um clima que, ao fim e ao cabo, realize um mercado único. Eu lembro que, ainda no programa em que se falou aqui no investimento chinês, se referiu que a China não olha para a Europa como um todo, vê a Europa como um conjunto de mercados muito segmentados. E um dos problemas da Europa ainda é esse, é sermos um conjunto de mercados muito segmentados. Nós ainda não somos um mercado único. Nós podemos ser uma das maiores... Mas este plano poderá ter essa vantagem para que os investidores vejam a Europa como um bloco na sua totalidade e não tão segmentada por países? Eu penso que se nós anunciamos um plano de 315 mil milhões a 3 anos, num conjunto de sucessivas intervenções públicas de responsáveis, vemos que o dinheiro, afinal, é dinheiro que já existe e vai ser reciclado e melhor alocado. Já de si é positivo. Se, ao fim deste tempo, vemos um fundo estratégico de 21 mil milhões, que se espera, vá-se lá saber como, multiplicar por um fator de 15. Eu penso que isso não contribui para que exista uma criação de confiança da parte dos investidores. Penso que a aprovação finalmente da diretiva Falkenstein, foi muito injustamente chamada Diretiva Frankenstein, sobre a liberalização do mercado de serviços, prestaria um muito melhor serviço à Europa do que este plano. Mas Jorge Farinha, pode ser um empurrão, um catalisador, ou nem isso? Não, eu partilho da preocupação do Diogo de que isto pode ser algum benefício de curto prazo. Mas, de qualquer modo, eu fico sempre imensamente assustado quando algumas vozes, como esse parlamentar socialista que referiu, dizem que, bem, nós precisamos agora aqui é de fingir que isto não conta para o déficit, não é? Porque esse tipo de raciocínio é muito perigoso, porque nós estamos com um problema muito sério de sustentabilidade de dívida. E quer isto seja para contabilizar para o déficit ou não, a dívida irá existir se nós formos agora avançar com mais investimentos em infraestruturas que não vão trazer, digamos, outra hipótese de financiamento que não seja, a meu ver, mais dívida. Portanto, isso aí acho que é completamente fora. Agora, nós, se queremos verdadeiramente ser competitivos, podemos ter aqui um pequeno efeito a curto prazo, mas temos é pensar muito mais a longo prazo. E pensar a longo prazo é nós pensarmos em, de facto, reformas estruturais na Europa toda, não só em Portugal, porque de facto nós ainda não temos nem um pouco mais ou menos uma Europa unida em termos fiscais, em termos regulamentares, em termos de uma série de barreiras que existem de mobilidade, e nós precisamos criar aqui um ambiente que, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos, seja uma combinação de um ambiente para fazer investimentos que seja o mais facilitador possível, seja em termos fiscais, seja em termos da própria cultura de empreendedorismo,
seja também uma base instalada de criação e de inovação tecnológica, e nós sabemos que nos Estados Unidos tem uma enorme produção tecnológica aplicada, e nós temos, por exemplo, o nosso sistema de ensino, sobretudo público, muito virado para dentro, sem esta preocupação ainda de fazer investigação aplicada que possa ajudar à criação de emprego e de novas empresas. E, portanto, nós temos aqui uma série de problemas que não vão ser resolvidos com um pacote deste género, que vejo pode ter algum impacto possível apenas, talvez, no segmento das PMEs, porque dos 315, cerca de 75 mil milhões estão previstos ser destinados sobretudo a PMEs. Se nós conseguíssemos, é um grande se, que através de bancos de fomento, através de um cuidado extremo na alocação dos poucos recursos que temos, consigamos alavancar algum investimento em PMEs, isso pode ter alguns efeitos positivos, mas hoje em dia a competitividade, infelizmente, a nível mundial, passa muito pela dimensão e não sei se as nossas PMEs poderão fazer muito mais do que criar, enfim, algum investimento local, mas muito aquém das nossas necessidades enquanto país. Samuel Rocha Lopes, como é que Portugal pode tirar partido deste plano? É um pouco como o Jorge estava a dizer, ou seja, uma alocação mais perfeita deste tipo de valores que já por si são muito baixos, vai ser muito difícil mesmo que sejam bem alocados, que consigamos tirar, que seja um efeito que nós possamos verificar. Estamos a falar de um valor no total dos 300 mil milhões, que é cerca de 1% do GDP da União Europeia. Se estivermos a falar dos 20, então é muito menos. Isto para Portugal, se for tratado em termos proporcionais, não sabemos se vai ser ou não, também continua a ser muito pouco. Portanto, Portugal poderá tirar proveito se conseguir alocar muito mais eficientemente para empresas que possam começar a exportar, para empresas que sejam sustentáveis e continuem a crescer. Agora, esse tipo de situações são muito difíceis de serem escolhidos através de comitês ou através até inclusive banco de fomento, são difíceis de acontecer. E temos outro problema que as nossas SMEs e que as nossas médias empresas, que é o facto de elas por si já estão muito endividadas também. E os bancos também não conseguem ajudar muito mais. Ora bem, se nós vamos escolher depois inclusivamente projetos que obrigam essas pequenas e médias empresas a terem também que elas próprias tirem à banca para obterem financiamento, para poderem fazer todo esse tipo de projetos, vai ser muito difícil. Esse excesso de endividamento das pequenas e médias empresas pode ser um obstáculo grande a que venham a participar neste... Já por si pode ser um bloqueador, porque poderá haver ali algum tipo de limites excessivos. Muitas delas não estarão sequer dispostas, até que podem ter bons projetos, mas não estarão dispostas a arriscar muito mais, mesmo que exista um dinheiro um bocadinho mais facilitado, que exista algum tipo de facilidade, que isso já existe, inclusive tem algum tipo... Os países periféricos continuam a ter muita dificuldade. Embora exista muita liquidez, há muita fragmentação, continuam a ter taxas de juros muito altas, mas o que é certo é que para bons projetos, em princípio, haveria sempre liquidez. Em que áreas, dentro destas prioridades que foram definidas, é que Portugal poderia ser mais ativo? Há uma lógica que, se nós quisermos apostar no crescimento, em crescimento sustentável, um crescimento duradouro, nós teríamos sempre que apostar um bocadinho mais nas exportações. Haveria sempre esse setor que teríamos sempre que escolher um setor exportadores. Dentro destes investimentos que estão aqui a ser falados, as infraestruturas poderão ajudar exatamente a essas exportações. Portanto, poderão ajudar as nossas empresas, se elas forem bem escolhidas, esse tipo de projetos em que as nossas próprias empresas possam aproveitar e canalizar muito mais para outros mercados, poderá ajudar. Portanto, inclusive, outra zona também de research, de facto, investigação, é uma zona, só que essa vai demorar um pouco mais tempo, na minha opinião. Portanto, é uma situação que não vamos verificar, provavelmente, nos próximos 2, 3 anos, o efeito, embora ele exista, mas é muito mais difícil de verificá-lo e, portanto, é mais difícil de tirarmos daí a avaliação. Tiago Ribeiro Santos, e a área energética? Tem-se falado que, de facto, é esta área onde Portugal tem um caminho maior a percorrer e onde poderia contribuir mais. Sim, sem dúvida. Quer dizer, nós já avançamos bastante na área das energias renováveis. Nós temos, sobretudo na produção de energia elétrica, o problema é que, também como se dizia aqui no programa passado, a energia elétrica contribui para cerca de 5% das nossas necessidades energéticas. Portanto, parece-me de facto uma
uma boa aposta que a Europa faz e da qual Portugal poderia aproveitar. Penso que o nosso problema não é tanto a dependência energética, é a dependência de más energias, ou seja, é a dependência dos hidrocarbonetos e de energias que são altamente poluentes e cuja utilização tem custos ambientais muito elevados. Portanto, eu penso que estar dependente do petróleo não é estar dependente do mundo árabe, ou estar dependente só de uma determinada geografia, porque o conjunto de fornecedores de petróleo espalhados atualmente pelo mundo é diversificado. Portanto, não há um grande risco de dependência energética, mas conseguir uma independência energética baseada em energias mais amigas do ambiente pode ser um fator importante de competitividade. Portanto, se houver algum esforço desenvolvido nesse sentido para maiores investimentos, por exemplo, na eólica offshore, e houve um estudo que demonstrou, quando se falava na extensão da nossa plataforma continental, que a construção de plataformas eólicas offshore em Portugal, na nossa costa, é economicamente viável e tecnicamente possível, porque a profundidade não é tanta que não justifique ou que impeça essa construção sem impactos visuais e ambientais excessivos. Se, para além da área do... E são investimentos de longo prazo e são também investimentos de longo prazo, avultados, que cabem perfeitamente no perfil de investimentos do Banco Europeu de Investimentos, que é um banco virado para Project Finance, e aí sim parece-me que seria aqui no resto da Europa, uma alternativa de investimento bastante viável. Aí sim penso que é possível haver algum efeito concreto. Virarmos para um novo paradigma energético. O Sr. Juncker também fala nisso nas suas guidelines, em políticas climáticas mais ambiciosas, e penso que a Europa tem, mais persistentemente que os Estados Unidos, que agora estão um bocadinho mais entusiasmados com o petróleo de xisto, a Europa tem sabido trilhar um caminho interessante nas renováveis e é um sítio onde claramente pode apostar, pode continuar a apostar. Jorge Farinha, a área energética é de facto um dos setores onde Portugal poderia participar com mais projetos? Eu creio que sim. Nós iniciamos há alguns anos um processo em que se apostou fortemente nas energias sustentáveis e isso foi, inclusivamente, quase um case study em termos internacionais, como é que um país tão pequeno conseguiu, de um momento para o outro, ter alguns major players na área de renováveis. A EDP Renováveis tornou-se uma das 3 maiores empresas a nível mundial nessa área. Houve depois um retrocesso desse processo porque o Governo, de um momento para o outro, ficou com menos possibilidade de dar apoios, houve algum abandono legislativo, alguma retirada de desincentivos, alterações de quadro regulamentório, e de um momento para o outro, de facto, esse setor teve que estagnar, se não mesmo retroceder, e acho, de qualquer modo, que é uma área onde a Europa e o mundo, de facto, têm que ter aí uma grande prioridade, porque nós, paradoxalmente, com a evolução recente, temos assistido que, por exemplo, quando o petróleo se tornou muito caro e o carvão relativamente mais barato, começou-se a explorar muito mais intensamente as reservas de carvão e o consumo de carvão aumentou muitíssimo recentemente, com todos os impactos negativos que temos em termos ambientais. Mas nessa área serão sobretudo as grandes empresas que poderão beneficiar? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse tipo de atividades, naturalmente, tem que ser desenvolvido por empresas de dimensão crítica razoável. Nós temos uma Galp que pode-nos parecer uma empresa muito grande, mas é um minor player em termos internacionais, mas poderia ir muito mais além, com o devido apoio do Estado, mas não é essa a atitude que o Estado tem dado. Nós vemos recentemente que, por razões políticas ou outras, tem havido aqui a tentativa de penalizar essas empresas de maior dimensão e que teriam uma possibilidade de alavancar investimentos fortes nessa área, através de taxas especiais, tanto através de uma série de desincentivos, e através também de algum esforço, quase diria, de retirada de centros de decisão nacionais para outras esferas. E, portanto, não é aí que nós vamos conseguir, em Portugal, pelo menos, desenvolver investimentos nessa área. Mas é claramente uma área crucial que a Europa, como um todo, deveria pensar-se como sendo estratégica. Samuel Rocha Lopes, o Governo terá criado uma task force que estará a fazer o inventário dos investimentos públicos que se poderiam candidatar ao Plano Juncker. Poderá ser, de facto, este plano poderá contrariar a tendência de quebra do investimento público dos últimos anos? Não conheço a composição da Task Force, mas acredito que tenhamos pessoas que possam estar neste momento a avaliar exatamente todas as nossas necessidades. O que é certo é que verificamos todo o desinvestimento que foi feito nos últimos anos e percebemos perfeitamente por onde é que teremos que ir.
Se essa task force perceber exatamente esse caminho também, portanto, essa equipa perceber que temos que algum tipo de situações que têm que ser esclarecidas e continuadas, como a questão de mantermos o efeito exportador, mantermos o efeito de crescimento sustentável, aproveitarmos bem pequenas e médias empresas que têm muito potencial de crescimento. Mas o investimento público deve ser canalizado para que áreas? As áreas, falamos aqui um bocadinho, portanto, temos as energias renováveis, é de facto um dos caminhos que podemos fazer. Nós até, inclusive, já temos a experiência do passado que correu relativamente bem, temos várias experiências como já foram faladas, portanto, existe de facto já um histórico que nos permite ter confiança que se existir um empenhamento de mais algum tipo de projetos neste tipo de áreas, penso que nossos recursos naturais também já por si ajudam, com vários tipos de energias que podemos aproveitar. É óbvio que poderemos vir a tirar bons proveitos disto. A juntar um bocadinho também a parte da investigação. Nestas zonas existe sempre muita necessidade de investigação. A ligação da investigação, universidades, empresas, este tipo de ligações que precisam também ser mais bem aproveitados. Eu penso que daí podemos tirar, de certeza, muito bons proveitos nos projetos que vão ser tirados. Para terminar, dentro de 3 anos, que Europa teremos? Dentro de 3 anos, eu espero que teremos uma Europa mais uniforme, mais harmonizada. Falámos aqui um bocadinho da regulamentação que continua a ser muito nacional e isto prejudica muito os investimentos. Investimento estrangeiro que quer investir na Europa, de facto continua a haver a Europa muito retalhada. Os nossos políticos não têm ajudado a esse tipo de linguagem mais europeia. Se conseguirmos harmonizar muito mais vários tipos de situações, se conseguirmos ter a confiança muito mais elevada, e penso que poderemos vir a ter daqui a 3 anos, com todas essas lógicas que temos estado a verificar em termos de política monetária. 3 anos, porque é o prazo do plano para o plano Juncker. Poderão ser, ou dificilmente serão atingidos estes objetivos tão ambiciosos em termos de investimento, crescimento, emprego? Teremos uma Europa a crescer muito mais do que temos agora? Não, será mais a crescer mais, eu acredito que sim, porque o crescimento é tão baixo que, em princípio, daqui a 3 anos... Não é preciso muito. Exatamente. Não é difícil. Agora, se atingirmos esta tal dimensão em termos de emprego que é necessário, estamos a falar temos 25 milhões de desempregados na Europa. Este plano potencia 1 milhão. Continua a faltar muita gente. Haverá continuar a haver muito desemprego, provavelmente, daqui a 3 anos. Meus senhores, muito obrigada por terem participado neste Comissão Executiva. O Comissão Executiva que fica hoje por aqui. Voltamos para a semana.